Faltam poucos dias, para os estudantes do terceiro ano do ensino médio de escolas particulares do estado voltarem às aulas presenciais. Esse retorno ele acontece 7 meses depois da suspensão desde o início da pandemia, aqui no nosso estado. Durante todo esse tempo, muitos estudantes tiveram aulas pela internet, em casa, mas a partir de terça-feira, então, dia 3, tem essa nova etapa, cheia de mudanças. Distanciamento social, limpeza frequente das mãos, isso aí são apenas alguns dos cuidados que todos devem ter. Só que aí, gente, depois de tanto tempo em casa, como preparar a mente para esse retorno, hein? A gente convidou a psicóloga Andréa Borges para falar sobre esse assunto, né? Bom dia, Andréa, obrigado pela participação. Bom dia, Lidervan. Tudo bem? Obrigada, Tudo. eu que agradeço. Andréa, que é psicóloga também educacional, né, Andréa? Então, Andréa lida muito com essas questões aí dos estudantes, esse dilema que envolve estudantes, professores e pais também, principalmente nesse momento, que é um momento que vai exigir uma atenção de todos, né, Andréa? De todos. Todos estão envolvidos, nesse momento e a gente precisa, falar. Até enquanto psicóloga clínica também, a gente precisa ressaltar, a importância desse preparo emocional. Então, enquanto psicóloga clínica, escolar, então, na verdade, todos nós, família e escola, ela precisa estar unido nesse momento, Sendo preparado e unido, Isso, como eu falei, Andréa, foram meses aí, com uma mudança muito grande na rotina, não só das famílias, na rotina desses estudantes, e que eu falo até especificamente do terceiro ano, porque a gente sabe que todo estudante do terceiro ano convive com a angústia do Enem, tem uma preocupação maior. Então, assim, a preocupação também era, será que mesmo em casa eu vou conseguir me preparar o suficiente para fazer as provas? A gente acompanhou esse processo todo, o Enem foi prorrogado. Então, assim, essa etapa de liberação começou agora com esses estudantes, primeiro agora na rede particular e depois em novembro na rede pública, mas também no terceiro ano, pensando nisso. Mas ainda assim, tem essa preocupação grande. Como vai ser esse retorno? Como vai estar o meu ambiente na escola? Isso, então, todas as escolas, na verdade, ela tem a obrigação de tentar ao máximo assegurar condições que tragam isso, segurança à vida, quem está em casa também, porque os estudantes vão para a escola, eles estão expostos e, na verdade, eles precisam chegar em casa, levando essa segurança, Então, por conta disso, inclusive as escolas, elas estão montando, já montaram, estão em fase de conclusão, mas todo um protocolo onde diversos profissionais estão envolvidos. Na verdade, todos os profissionais da escola, eles precisam passar, como a gente está passando pelos treinamentos, pelas capacitações, a base dessa fase vai ser informação, para tentar todas as práticas, elas consigam garantir ao estudante isso. Não é fácil, mas a gente fica até assim. Na verdade, se leva em consideração o terceiro ano, que eles têm uma maturidade, a gente prevê que existe uma maturidade para lidar com todas essas condições, Distanciamento, vai precisar fazer monitoramento, então eles vão ser expostos a diversas. Vai ser uma mudança de rotina também dentro da escola. Até na parte dos intervalos, os ambientes da escola, eles precisam estar sinalizados, Então tá tudo já organizado e direitinho para essa recepção, que vai acontecer agora na terça-feira, Então não é fácil, existem diversos prejudicados, na verdade. Essa situação trouxe prejuízos inúmeros, Então a saúde mental, o que eu vejo hoje? Eu em contato com clínicos, os psiquiatras, a gente vê que muitas outras questões também foram negligenciadas, que era o que você estava colocando, As aulas online também, ela acaba também, a própria pandemia, nesse distanciamento, acaba expondo o emocional, a saúde mental, do estudante, e deixa eu dizer, em qualquer faixa etária, acaba fragilizando, é o que a gente chama de fatores. A gente precisa de um equilíbrio para a saúde mental, Antes a gente tinha como saúde a falta de uma doença, mas hoje a gente sabe que não é isso. A saúde, ela está ligada ao bem-estar subjetivo, que envolve fatores sociais, psicológicos, a própria personalidade, enfim, o ambiente. Então, isso tudo, ele acabou sendo afetado por conta desse distanciamento. Até a própria saúde física, se a gente for pensar nas esferas, a saúde física, ela também foi prejudicada. Então, assim, a liberação de hormônio, muito mais exposto aos meios tecnológicos, que tem um impacto no cérebro, tem um impacto na emoção, o distanciamento social. Então, isso tudo acabou ou trazendo
outras áreas, outras doenças sendo negligenciadas, né? Então é por isso que até os pediatras, psiquiatras, eles todos estão se juntando, porque, assim, na situação que está, a gente também prevê, né, muitas consequências que não são, né, que não são legais. E aí a gente fica pensando assim, qual que é o menor prejuízo? Prejuízo vai ter em todas as tomadas de decisões nesse momento, sempre vai estar expostas a prejuízos, né? Mas a gente precisa pensar em como é que a gente pode garantir menos prejuízo, né? O André, e outro ponto também, né, que esse momento acabou expondo uma fragilidade, digamos assim, além dessa questão da saúde mental, né, que isso a gente sabe o quanto foi afetada, mas também quando eu falo de uma fragilidade, é assim, de recursos mesmo para ter acesso a esse ensino, né? A gente sabe que para os estudantes de escolas particulares a situação foi um pouco mais confortável para manter essas atividades à distância, mas de uma forma geral, a gente viu também muitas pessoas tendo dificuldade de acesso à internet, né, a esses recursos tecnológicos, a um bom computador, principalmente na rede pública, né? Então, assim, teve essa outra dificuldade, além de lidar com as questões emocionais, pelo momento, pelo fato de estar longe da escola, de estar longe dos professores, ainda lidar com a angústia de muitas vezes eu não conseguir absorver o conteúdo da forma que precisava. Isso. A gente sabe que a sala de aula ela não é só feita pelo professor expondo, até porque hoje, né, as novas tecnologias, né, estudo híbrido, que foi que ele trouxe? A troca, né, o aluno sendo protagonista, não só o professor ali na frente sendo expositor do conteúdo, né? Então, o grande investimento, né, nessa área estava sendo muito grande, né, de fazer essas aulas, de trazer esse protagonismo da participação, engajamento, sempre tá com projetos, né, sendo desenvolvidos em sala de aula para colocar o conteúdo em prática. E aí essas práticas, sim, elas precisam novamente ser redimensionadas, né? Então a sala de aula também vai ser modificada, porque vai precisar, sim, ser mais conteudista, né? Voltar a um movimento anterior, né? Que a gente sabe que isso também, quando a gente está criativo, né, no processo de aprendizagem, colocando o conteúdo que eu vi em prática, eu acabo assumindo, né, a gente chama de atitude, né, a aprendizagem ativa, né, e isso acaba também trazendo muito mais atenção, o próprio engajamento e memorização. Isso. E aí, por consequência, o aprendizado, né? Então, essas práticas também, vamos supor, a troca de papéis, discutir, então, também, até o novo formato, né, nesse retorno, ele também vai estar sendo prejudicado, porque a gente precisa garantir, né, toda essa questão de segurança. Veja, primeiro, sobrevivência, não tem para onde correr, né? Isso. Então, a primeira necessidade é essa, né? Então, toda a escola está sendo, né, estruturada, né, pensando em fluxo, né, dos alunos, não só dos alunos, dos professores, o distanciamento, como é que vai monitorar. Então, no intervalo, limpeza da sala. Então, assim, está tudo muito bem organizado para, né, essa é a proposta, para que consiga a gente se engajar os estudantes, né? Que aí a gente vai precisar do monitoramento constante, não é só a temperatura, do comportamento também. Isso. Né? Você colocou essa questão da ansiedade, até as pessoas que não são ansiosas, nesse momento, já apresentam sintomas de ansiedade. Eu não vou dizer um transtorno, mas apresentam sintomas, né? Que é por conta da própria situação. Então, esse apoio psicológico ao aluno e ao professor também, né? Porque não está sendo fácil para os professores, né? Então, precisa de engajamento para que a gente consiga essa situação, né, mais aproximada do que seria perfeito, né? Do que é perfeito. Então, assim, é por isso que o primeiro treinamento, né, capacitação, não passa só pela escola, passa também pelos alunos, né, e pelos pais, porque as orientações precisam ser repetidas e também exigidas em casa, né, desse estudante e da escola também. Então, a troca de informação, ela vai ser imprescindível nesse momento, tanto emocional, quanto na aprendizagem, né, quanto nessas questões da segurança física mesmo. Isso, até porque, né, André, a gente já está num processo aí de mudança de estilo de vida, de adoção de cuidados,
né? E assim, é importante que nesse momento a gente tenha em mente que a situação, né, a pandemia existe, a pandemia não acabou, então assim, durante esses meses todos, a preocupação que a gente sempre teve e que a gente continua, né, com a questão das medidas sanitárias, isso tudo vai ter que manter. Eu falei aqui do terceiro ano, lembrando do Enem, né, porque é uma angústia muito grande, você bem reforçou também que a ideia de começar pelo terceiro ano também é pela idade desses estudantes, né? Então assim, espera-se que esses estudantes tenham condições de respeitar todas essas medidas, de entender a importância de manter o distanciamento, de manter o uso da máscara, porque pensa, para uma criança pequena é um pouco mais difícil, né, explicar que ela não pode abraçar um coleguinha, que ela tem que ficar com a máscara, que ela não pode trocar a máscara com o coleguinha, porque a máscara do coleguinha é daquele personagem, ou é de outra cor, e você quer trocar porque é mais bonitinha, enfim. Então assim, é entender, né, que assim, é um processo novo, a gente sabe que são muitas situações que vão aparecer. A gente, Andréia, tem acompanhado isso desde o início, né, essa polêmica toda sobre o retorno das aulas, essas medidas variaram de estado para estado. Claro que hoje não está aqui no nosso papel discutir se foi ideal voltar agora ou voltar o ano que vem, porque tem muita gente que está colocando isso, o ano está acabando, é melhor o ano que vem, ou não, tem que voltar logo para ter um prejuízo menor, né? As pessoas têm opiniões divergentes. O que a gente está pensando no momento ficou definido, ficou estabelecido, então como pensar em um retorno mais seguro? Já que está definida uma data, não tem para onde correr. Agora, eu te pergunto o seguinte, a gente sabe também que os estudantes não são todos que vão ser obrigados a voltar, né? Os pais precisam ter essa conversa em casa, porque não é para ter briga, não é para ter confusão. Se o pai, né, que é o seu responsável, ele acha que não é interessante voltar nesse momento, é preciso chegar a um acordo, entender, né, porque a escola também não está obrigando esse retorno, né? Isso, exatamente. Foi um ponto que, na verdade, é muito importante, né? Cada família, na verdade, ela fica responsável pela tomada de decisão, que, ao meu ver, né, e pelas orientações também, não tem que ser feita só pela família. O interessante é que seja em parceria com o pediatra ou com o clínico geral, né, na idade, né, normalmente 16, 17, 18 anos é o que está no terceiro ano, né? Que seja feito ou nas outras, né, faixas etárias, que na verdade eles façam junto com o profissional que o acompanhe. Porque precisa ser monitorado também a fragilidade, né? Precisa ser avaliada a fragilidade dessa criança, desse adolescente, né? E o quanto também ele está exposto a essa situação, expondo, na verdade, outras pessoas. Então vamos lá. Existe a questão do sistema imunológico, né? Isso tudo precisa ser feito, né? Um acompanhamento por conta desse clínico geral. E aí, se ele está mais amparado para avaliar se a criança ou o adolescente está em condições de voltar. E, além disso, o próprio ambiente em casa, né? Então, se está exposto com outras pessoas que também estão, digamos, em fator de risco, né? Dentro do que a gente considera fator de risco. Então, isso tudo precisa ser avaliado e a tomada de decisão é da escola, né? Para também respeitar essa questão do distanciamento, tudo direitinho. Então, é claro que o número de alunos, por mais que, vamos imaginar que numa sala de 50 alunos, né? Todos eles queiram voltar. Não vai ser possível, vai ser feito o sistema de escalonamento, né? Então, vamos lá, vamos em escala para que eu consiga garantir esse distanciamento. Isso vai ser imprescindível, né? Uhum. Então, para todas essas decisões, eu acho que ainda assim precisa ser tomada em conjunto. Isso. Mas a decisão de mandar ou não vai partir da família e não da escola, né? Até porque a gente vai colocar, na verdade, a escola vai ofertar, né? Os dois tipos, né? Então, continuidade, né, do ensino à distância e o ensino presencial. Isso, é o ensino híbrido, né, que a gente tem falado. André, olha só, já chegaram várias perguntas aqui pelo nosso WhatsApp. Muitas a gente já respondeu, mas eu vou citar aqui o nome das pessoas que participaram. Agradeço todo mundo que mandou. A Vitória, ela perguntou sobre a preparação para esse retorno, a gente já falou aqui sobre isso também. O Paulo está falando sobre a preparação dos professores, né? A André já explicou para a gente que os professores estão passando por um treinamento, é uma capacitação, né, que está acontecendo, né, para que isso aconteça da melhor forma possível. Ela também já falou. A Amália, ela perguntou dos prejuízos emocionais, né, André? A André também falou há pouco sobre essa questão dos prejuízos emocionais. Agora, olha só, a Silviane fez um questionamento aqui, a gente não conversou sobre isso ainda, André. Ela está falando se é normal o estudante ele não sentir a falta de voltar. Ele não, o filho dela, ela está dizendo aqui, que ele não está sentindo saudade das aulas presenciais, ele se adaptou, né, a esse período à distância. Ele gosta muito de estudar,
mas que ele não está sentindo falta da escola, né? Como deve ser essa conversa com ele. O filho dela, na verdade, não é do terceiro ano, ele é mais novo, tem 9 anos. Uhum. Então, eu digo que a gente precisa fazer até a avaliação do retorno dessa criança, ela precisa ser avaliada subjetivamente, né? Então, existem crianças, o que eu vejo, né, enquanto psicóloga escolar, enquanto psicóloga clínica também, né, o contato com os pais de uma forma frequente, até para saber como é que está seu filho, como é que está o engajamento dele. Então, o que eu vejo é que muitas das coisas estão desarrumadas. Que bom que né, o filho dela consegue garantir, digamos assim, um funcionamento mais, a gente chama de funcional mesmo, né, mais saudável. Mas, assim, muitas das vezes o horário, há um horário de troca, né, dos horários da aula, né, até porque as aulas hoje ficam gravadas, né? Então, eles estão dormindo mais tarde, estão acordando mais tarde, até o engajamento dele nas atividades de dentro de casa, que antes participava, já não está participando. Há um maior engajamento em meios eletrônicos, né, jogos e séries de TV, enfim. Isso tudo precisa ser avaliado. Eu digo que, na verdade, existem esferas dentro do sujeito que precisa ser observada. Horário de sono, que é uma saúde física, né? Sono, alimentação e atividade física, tá? Além disso, eu preciso mensurar, observar a questão socioemocional dele. Então, quanto que ele está tendo contato com os colegas, tem a necessidade disso. Então, possa ser que esteja sendo suprida de uma forma saudável, ligando para os colegas, fazendo atividades. Eu mesmo, enquanto psicóloga, eu fico passando atividades que eu digo que envolvam o coração. O coração é estar em contato com outras pessoas e fazer o bem, né? De alguma forma, estar ali feliz e tal. Então, existem hoje jogos que você tem como fazer com os colegas via online, né? Fazer a videochamada para conversar, porque isso tudo mantém uma saúde mental, ajuda, né, a manter uma saúde mental nesse distanciamento. Outras atividades que precisam ser observadas é a qualidade da aprendizagem dele. Porque muitas das vezes os alunos, o que eles estão fazendo? Eu oriento sempre a sentar na frente do computador, ligar a tela, porque por mais que eu não digamos, ninguém liga a tela, mas se precisa dessa questão de você sentar de uma forma adequada, com a farda, ajuda já você assumir o papel de estudante. O cérebro da gente funciona dessa forma. Quanto mais eu coloco os detalhes do meu dia a dia, mais o meu cérebro se engaja naquela atividade que já é uma rotina, né? Então, são sinapses que já foram construídas. E aí eu fortaleço isso. Então, o quanto que ele está, de fato, conseguindo tirar as dúvidas, conseguindo ter uma qualidade nessa aprendizagem. Se ele tiver com todas essas rotinas, né, mantidas, é claro que não estão... Ele conseguiu estratégias para lidar com esse distanciamento, para lidar, né, com essa situação da pandemia. Ele conseguiu estratégias para lidar com isso de forma saudável, super ok. Eu acho que precisa escutar, né, você observar e aí sim tomar essas decisões. Outras crianças não conseguiram dessa forma, porque a gente sabe que na maior parte há um prejuízo, sim. Então, aí precisa ser avaliado o quanto escutado, né? Na verdade, também eu acho que o pai precisa perceber o quanto que a criança, ela tem... A gente chama de uma autorregulação emocional para, na verdade, bloquear o sistema... É porque eu vou falando uma linguagem, mas sistema inibitório, que é isso. Eu controlar, autocontrole. Isso. Eu controlar o meu comportamento. Porque a gente sabe que até a gente, às vezes, enquanto adulto, quando a gente vê, eita, já tá quase abraçando, né? Quando vê alguém na rua, opa. Depois a gente vai monitorando, vai dizer, né? Já vai no certo distanciamento. Então, essa questão do autocontrole, que é do controle inibitório de impulsos, que a gente começa a observar um pouco mais fortalecido depois dos 7 anos, né? Mais ou menos por isso que o córtex pré-frontal. Então, assim, a gente precisa avaliar até que ponto a criança vai inibir o comportamento e fazer o comportamento que é necessário. Isso também precisa ser avaliado junto ao pai, junto ao pediatra, aos profissionais que acompanham a criança, né? Para a gente chegar e mensurar. Bom, então vamos ver como é que ele se comporta, né? E trocar sempre informações com os profissionais da escola. Porque aí sim a gente vai dando um feedback e a gente vai ajustando o que precisa ser, né, reorientado, digamos assim. André, aí assim, falando dessa primeira etapa, né, do terceiro ano, a gente, que envolve adolescentes, estudantes adolescentes, que é uma fase um pouco assim, meio... complicada que eu digo, mas assim, porque é uma fase comum ter conflitos em casa, né? A criança, ela já está adolescente, já começa a formar suas ideias, uma personalidade mais forte, né? E aí os embates começam a aparecer com os pais. Isso é comum em
todos os adolescentes, né? A gente sabe disso. E aí, muitas vezes fica um pouco mais difícil de estabelecer uma rotina diferente, né, para o meu filho nesse processo, né, e fazer com que ele entenda também, ó, as aulas voltaram, você vai ter que mudar o que você já vinha fazendo nesses meses, a gente vai ter que entender, né, que vai passar por um processo diferente. Então, assim, essa conversa, né, esse apoio, esse suporte, como lidar, então, nessa fase inicial para esses pais que têm dificuldade que estão tendo dificuldade de lidar com os filhos nessa fase da vida. Isso. A gente fala que existe a questão do temperamento, né? Até criança mesmo nasce com temperamento, que é aquela válvula mais biológica, sabe, da pessoa. Então, o temperamento, a gente fica dizendo, temperamento difícil, temperamento mais fácil, mas dentro disso existem diversas características que precisam ser analisadas, né? Então, assim, existe o temperamento, existe o ambiente que o pai, nessa orientação, nessa conversa, ele acaba facilitando o engajamento, certo? Então, na verdade, é um combo, né? O temperamento da pessoa, da criança ou do adolescente, mas a forma dele, né? Dele já tá se posicionando, como você colocou na adolescência, eles já querem pensar por eles mesmos, né, eles já querem ter uma certa autonomia. Foi um dos movimentos que eu fiquei muito feliz, porque o que eu vejo hoje? Muitos psicólogos que a gente já fazia treinamento de pais, ou orientação de pais, enfim. E de um tempo para cá, tem aparecido diversas propostas de fazer justamente como estabelecer esse diálogo de forma que eu consiga um maior engajamento, empoderamento também desse adolescente, mas ao mesmo tempo estabelecer um limite. Porque, na verdade, quando a gente é pai e responde por ele ainda, né? Eu também tenho um filho adolescente, né? Então, quando a gente é pai e a gente precisa estabelecer um limite, e existe certas coisas que o adolescente não vai entender e que a gente precisa ser firme, né? Então, como, na verdade, colocar na balança e favorecer, né, otimizar esse diálogo, né, para uma tomada de decisão, né, para um certo posicionamento, enfim. E existem diversas teorias, e hoje o que eu vejo que está sendo expostas diversas propostas, né, de orientação, treino de pais, justamente por conta não só da pandemia, né, de como lidar com as situações de rotina, estabelecimento de rotina, de responsabilidades dentro de casa e daí vai, mas também como preparar os filhos para essas tomadas de decisão que faz parte da própria adolescência. Isso. Certo? E aí... Então, existe esse treinamento. E eu fico muito feliz dessas propostas estarem assim, houve um aumento, né, um engajamento muito grande nessas propostas. E aí, André, eu vou encerrar a nossa entrevista com uma pergunta, assim, os pais... tem um outro desafio assim grande, porque os filhos nessa idade, né, como você falou, você tem filho adolescente, muitas vezes acham assim, é vergonha meu pai procurar a escola, né, é coisa de criança, o pai ir na escola para saber o que está acontecendo, ou procurar, né, então assim, entender que nesse momento os pais, né, precisam sim ter esse apoio, né, buscar essa informação até para um conforto maior para eles. Não é porque o filho já é adolescente que os pais têm que deixar para lá. Essa parceria, como você bem colocou, ela é fundamental, principalmente nesse processo. Isso, quem ama cuida, né? Então, é justamente nisso. Por mais que tenha um processo de autonomia, existem algumas decisões e orientações que precisam também ser tomadas em casa. Até na hora de você levar seu filho na escola, você vê, é por isso que precisa todo mundo estar engajado. Ele ia com o vizinho, veja, já não está dentro do mesmo ecossistema, não vai poder ir com o vizinho, entende? Então, assim, tem muitas coisas que precisam também, cuidados que precisam ser tomados em casa também. É por isso que esse treinamento, essa capacitação, a comunicação dessas informações, elas precisam ser em diversas instâncias. E os pais precisam, sim, responder a isso. Isso. Andréa, muito obrigado pela participação aqui com a gente, viu? E os esclarecimentos para os estudantes que vão voltar. A gente deseja um bom retorno, né? Um retorno tranquilo e, claro, respeitando todas as medidas. Gente, vamos ficar atento a isso, porque é a sua saúde e a saúde dos seus colegas na sala de aula. Obrigado, viu? Pela participação. Até a próxima. Obrigada. Um abraço.